Antes de começar o vídeo, eu peço a todos que se inscrevam no canal, pois a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. A Amazônia, também chamada de floresta, selva amazônica, floresta equatorial da Amazônia, floresta pluvial ou ileia amazônica, é uma floresta latifoliada úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru com 13% e com partes menores na Colômbia, Equador, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname e França Guiana Francesa. Estados ou departamentos de 4 nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas por isso. A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. É um dos 6 grandes biomas brasileiros. No Brasil, por efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada por uma área chamada Amazônia Legal, definida a partir da criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, em 1966. É chamado também de Amazônia o bioma que, no Brasil, ocupa 49,29% do território e abrange 3 das 5 divisões regionais do país: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo o maior bioma terrestre do país. Uma área de 6 milhões de hectares no centro de sua bacia hidrográfica, incluindo o Parque Nacional do Jaú, foi considerada pela Unesco, em 2000 com extensão em 2003, Patrimônio da Humanidade. A Amazônia também foi pré-selecionada em 2008 como candidata a uma das 7 maravilhas naturais do mundo, sendo classificada em primeiro lugar no grupo I, a categoria para as florestas, parques nacionais e reservas naturais, em fevereiro de 2009. Entre 1540 e 1542, Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas, em toda sua extensão, a partir dos Andes. O rio foi batizado de Rio Orellana, mas era chamado pelos indígenas de Paraná-Açu, dentre outros nomes. Alguns trabalhos indicam também os nomes Rio de La Canela, Rio Grande de La Mar Dulce e Rio Moaon. Orellana, através do Frei Gaspar de Carvajal, seu cronista, relatou ter encontrado em um lugar ao longo do curso do rio possíveis guerreiras indígenas, que, através dele, as relacionou com as mitológicas Amazonas, em referência à lendária tribo de mulheres guerreiras da mitologia helênica. A partir daí, o rio seria chamado Rio das Amazonas, hoje Rio Amazonas, do qual derivou-se o termo Amazônia. Em 1808, Humboldt usaria o termo Ilaeia para denominar a região. Silva, 1833, a chamaria de País das Amazonas, termo popularizado pelo Barão Santa Ana Nery, 1899, e Rugendas, 1835, de região do Amazonas. Martius, 1858, a chamaria de Naiades. Webb-US, 1884, usaria os termos Zona Equatorial, Mata Tropical ou Ilaeia do Amazonas. A floresta provavelmente se formou durante o período Eoceno. Ela apareceu na sequência de uma redução global das temperaturas tropicais do Oceano Atlântico, quando ele tinha se alargado o suficiente para proporcionar um clima quente e úmido para a bacia amazônica. A floresta tropical tem existido por pelo menos 55 milhões de anos, e a maior parte da região permaneceu livre por biomas do tipo savanas, pelo menos, até a era do gelo atual, quando o clima era mais seco, e as savanas mais generalizadas. Parte da Amazônia brasileira em área próxima a Manaus. Vista do Parque Nacional de Manu, no Peru. Após o evento da extinção Cretáceo-Paleogeno, a subsequente extinção dos dinossauros e o clima mais úmido permitiram que a floresta tropical se espalhasse por todo o continente. No período de 65 a 34 milhões de anos, a floresta se estendia a sul do paralelo 45S. Flutuações climáticas durante os últimos 34 milhões de anos têm permitido que as regiões de savana se expandam para os trópicos. Durante o período Oligoceno, por exemplo, a floresta tropical atravessou a faixa relativamente estreita, que ficava em sua maioria acima da latitude 15N.
expandiu-se novamente durante o Mioceno Médio e, em seguida, recolheu-se a uma formação na maior parte do interior no último máximo glacial. No entanto, a floresta ainda conseguiu prosperar durante estes períodos glaciais, permitindo a sobrevivência e a evolução de uma ampla diversidade de espécies. Durante o Mioceno Médio, acredita-se que a bacia de drenagem da Amazônia foi dividida ao longo do meio do continente, pelo Arco de Purus. A água no lado oriental fluiu para o Atlântico, enquanto a água a oeste fluiu em direção ao Pacífico, através da bacia do Amazonas. Com o crescimento do Andes, no entanto, uma grande bacia foi criada em um lago fechado, agora conhecida como a Bacia dos Solimões. Dentro dos últimos 5-10 milhões de anos, esta acumulação de água rompeu o Arco de Purus, juntando-se em um fluxo único, em direção ao leste do Oceano Atlântico. Há evidências de que tenha havido mudanças significativas na vegetação da floresta tropical amazônica, ao longo dos últimos 21 mil anos, através do último máximo glacial, e a subsequente deglaciação. Análises de depósitos de sedimentos de paleolagos da bacia do Amazonas indicam que a precipitação na bacia durante o MG foi menor do que a atual, e isso foi quase certamente associado com uma cobertura vegetal tropical úmida reduzida na bacia. Não há debate, no entanto, sobre quão extensa foi essa redução. Alguns cientistas argumentam que a floresta tropical foi reduzida para pequenos e isolados refugia, separados por floresta aberta e pastagens. Outros cientistas argumentam que a floresta tropical permaneceu em grande parte intacta, mas muito se estendeu muito menos para o norte, sul e leste do que é visto hoje.